Oi, tudo bem? Oi, boa noite. Boa noite. Tá Vamos me esperar as ouvindo pessoas. bem? Tô ouvindo, sim. Tá. Vamos esperar um pouco as pessoas entrar. Ó, a professora Ó, Carla entrou. Boa noite, professora. boa noite, todo mundo. Adriana. Para quem ainda não te conhece, quer dizer, a gente vai entrevistar hoje a professora Michele, né? E você poderia se apresentar, professora, pra gente? Claro, claro. Bom, então vou começar do zero, né? Boa noite para o João, boa noite para todo mundo que está com a gente na live de hoje. Antes de falar de mim, vou falar um pouquinho do João, só para contextualizar, né? O João, ele é aluno de ensino médio, ele participa de um projeto do nosso laboratório, ele é um aluno de iniciação PIBIC, né? De iniciação para alunos do ensino médio. E é um prazer sempre ter ele e a Isabela aqui com a gente, né? Participando desse projeto de divulgação científica tão importante. Obrigada, tá, João? Vou falar um pouquinho sobre mim, então. Eu sou a Michele, eu sou aluna de doutorado da Faculdade de Farmácia da UFRJ. Estou terminando meu doutorado esse ano, se Deus quiser, né? Termino esse ano. E sou farmacêutica, né? Sou mineira, não sou carioca, dá para perceber pelo meu sotaque, né? Mas o UFRJ, né, me recebeu de braços abertos. Eu sou muito feliz ali, feliz por ter conhecido a equipe que eu trabalho, o laboratório, orientadora, colegas, é muito bom. Sim, sim. Eu vou começar então a entrevista. Você se formou em farmácia pela Universidade Federal de Juiz de Fora. O que fez você se interessar pela profissão? Isso, né? Então, como eu já falei, eu sou mineira, eu sou ali da cidade de Juiz de Fora, nasci lá, cresci, uma cidade que eu amo muito. E estudei nessa Universidade Federal, né, dessa cidade, Juiz de Fora. Eu escolhi o curso de farmácia porque eu gostava muito da área de biologia e da área de química. Então, eu fiquei pensando em vários cursos que poderiam agregar esses dois conhecimentos, né, biologia e química. Confesso que farmácia não foi a minha primeira opção, então, para quem tem dúvidas aí, também tive dúvidas, passei pela mesma situação, não foi a minha primeira opção, mas eu resolvi tentar esse curso, né? Naquela época não era Enem, como acontece, né? Atualmente, era um vestibular próprio, a gente fazia um vestibular de 2 etapas, era bem mais, era bem diferente do que a gente tem hoje, né? E aí eu passei, então, para farmácia, e desde o início, então, eu achei o curso muito interessante. Quando eu entrei no laboratório de anatomia pela primeira vez, assim, eu fiquei apaixonada pela aula de anatomia. Quando eu comecei a fazer as disciplinas de química, né, eu achei bem desafiador, né? Apesar de gostar de química, quando eu vi a química no ensino superior era bem mais complexa do que eu achava que era, mas aquilo foi me fascinando, né? E também tinha umas disciplinas de atenção ao paciente, né, do cuidado farmacêutico. Então, eu fui me apaixonando aos poucos pelo curso e quando eu me formei, eu falei assim, poxa, esse curso ele é muito abrangente, eu posso atuar em várias áreas, em várias frentes e posso contribuir de muitas maneiras para a sociedade, né? Era só eu mesma eu escolher aquilo que eu gostasse mais de fazer. Então, foi assim que eu me formei em farmácia. Entendi. E que fez você se interessar pela homeopatia? Então, isso daí é uma história longa que eu vou tentar encurtar. Assim que eu me formei lá em Juiz de Fora, eu me casei e me mudei para Petrópolis. Eu moro aqui em Petrópolis, né, na região serrana do Rio de Janeiro. E aqui eu trabalhei um tempo numa indústria. Na verdade, quando eu saí da faculdade, meu sonho sempre foi trabalhar em indústria farmacêutica. Falei, eu acho que eu vou me encontrar, vou ser realizada se eu trabalhar numa indústria, né? Era o meu grande sonho. E eu me formei e quando eu vim para Petrópolis, eu trabalhei numa indústria, não era uma indústria farmacêutica, mas era uma indústria de produtos odontológicos, né? E trabalhei durante um tempo lá. E aí, quando eu trabalhei na indústria, eu vi que realmente, apesar de ter sido, né, o meu grande sonho, naquele momento, eu não me sentia feliz e realizada trabalhando naquilo.
E eu parei, pensei, falei, bom, se eu continuar esse caminho aqui, né, trilhar esse caminho, eu não vou ser feliz, eu não vou acordar feliz, satisfeito trabalhando nisso. Então, eu vou tentar uma outra coisa. Porque, como eu falei, a área de farmácia ela é muito diversa, né? A gente pode trabalhar em várias frentes. E aí eu fui trabalhar, então, numa farmácia de manipulação, né? Fui ser responsável técnica de uma farmácia. Ali eu tive muitas atribuições, muito mais responsabilidade, porque eu era responsável técnica pelo estabelecimento, pelas atividades que eram exercidas ali. E nessa farmácia, a gente tinha manipulação homeopática, né? E eu só tinha tido contato com homeopatia nos estágios da minha graduação lá na universidade, né? Tanto na farmácia universitária quanto na disciplina. E aí, quando eu fui trabalhar com homeopatia, eu vi que era um universo muito diferente, né, do que eu estava acostumada ali na indústria. E nessa farmácia que eu trabalhava, o meu chefe, ele era médico, né? E a gente sempre trocava muitas ideias, assim, em relação ao trabalho, em relação à vida. E um dia ele virou para mim e falou assim: Olha, Michele, eu acho que você não tem um perfil para trabalhar no comércio, né? Porque a farmácia acaba sendo um comércio. Você tem muito perfil para academia, para pesquisa, você é muito detalhista, você gosta de saber, de querer aprofundar o conhecimento. E aquilo me deixou com uma pulguinha atrás da orelha, né? E eu trabalhava com homeopatia. Eu falei assim: bom, será que realmente eu tenho esse perfil? E aí eu comecei a fazer esses questionamentos para mim mesma. Michele, o que que você gosta de fazer? O que que te faz feliz? O que que te faz acordar feliz, né, para trabalhar? E aí eu parei, eu decidi também não trabalhar mais na farmácia de manipulação e decidi entrar para essa área de pesquisa e foi na área de homeopatia, né, que eu decidi começar essa nova trajetória na minha vida, que era a área de pesquisa. Então, o que me fez interessar pela homeopatia foi a minha experiência profissional dentro da área, que a homeopatia me possibilitou, né, entrar no mercado de trabalho, trabalhar como farmacêutica RT, que é responsável técnica, né, atendendo pacientes, orientando, produzindo os medicamentos homeopáticos. Então, aquilo me deixou também feliz, porque eu estava podendo ajudar as pessoas, né, a melhorarem a sua situação de saúde. Mas não era aquilo que eu queria fazer trabalhando no comércio, né? A rotina de comércio, apesar da profissão farmacêutica ser muito gratificante, aquela rotina de comércio em si não era aquilo também que me fazia feliz, assim, né? Acordar feliz todos os dias. Eu era muito curiosa, eu queria conhecer mais, estudar mais. Então, eu decidi entrar para a área acadêmica e conhecer mais esse mundo, né? Do mestrado e do doutorado. Entendi. Conta também um pouco pra gente a sua trajetória na UFRJ. Então, depois que eu saí da farmácia, onde eu trabalhava como RT, eu decidi entrar para a área de pesquisa e eu decidi procurar o UFRJ porque eu morava aqui em Petrópolis, né? Então, por que você não procurou lá a universidade onde você se formou, né? Porque eu já morava aqui em Petrópolis e a UFRJ era muito mais perto para mim. Tanto é que eu faço esse trajeto todos os dias. Eu vou para a UFRJ e volto para Petrópolis. É um trajeto tranquilo de ser feito. Então, eu decidi procurar a UFRJ e também pela a universidade que né? A universidade ela é reconhecida, ela é uma instituição muito bem conceituada e a faculdade de farmácia ela tinha já mestrado, doutorado consolidados. E eu decidi procurar a professora Carla Holandino. Por que a Carla Holandino? Porque ela é a pessoa mais indicada, né, a expert na área de homeopatia, que era a área que eu trabalhava na farmácia. E eu decidi procurar a professora Carla para fazer pesquisa com homeopatia, né? E aí foi, então, quando eu também conheci o laboratório multidisciplinar de ciências farmacêuticas, né? E aí eu procurei a Carla para que eu pudesse ter essa oportunidade de sair do mercado de trabalho e voltar para a vida acadêmica, né? Que é algo também bem complicado. Você já ter vivido a sua experiência, né? Tá ganhando seu dinheiro,
E aí você decidir também, né, mudar totalmente o rumo ali da sua trajetória. Mas a professora Carla, ela me recebeu de braços abertos ali no laboratório para que eu pudesse realizar esse meu sonho. Entendi. A gente sabe que você é apaixonada pelo Visco, um álbum, né? Conta pra gente o que é e como surgiu essa paixão. Então, nesse laboratório, que é o LCFAR, né, Laboratório Multidisciplinar de Ciências Farmacêuticas, lá eu tive contato, então, com a professora Carla, que me recebeu de braços abertos, toda a equipe. Eu fui para o laboratório achando que eu ia pesquisar homeopatia, né? E, na verdade, a professora, ela me presenteou no meu mestrado com um projeto a respeito dessa planta, né, dessa espécie vegetal que é Viscum alba. Então, o que é o Viscum alba? Ele é uma planta, uma espécie vegetal, e é uma planta que a gente não tem aqui no Brasil. Ela é uma planta que é muito conhecida, principalmente na Europa, em algumas partes da Ásia. E essa planta, a gente chama ela de semiparasita, né? Como se fosse uma erva de passarinho aqui no Brasil. Ela cresce em cima de uma outra planta, de uma árvore que a gente chama de uma árvore hospedeira. E a professora me presenteou com esse projeto. Ela falou assim, não, Michele, eu acho que para você agora no mestrado, a gente tem essa demanda, porque a gente tem uma parceria com uma empresa lá da Suíça que tem interesse em pesquisas nessa planta, e a gente está consolidando essa nossa parceria, e eu acho que esse projeto aqui vai cair muito bem para você. E aí fui eu, então, me aventurar, né, e estudar as plantas medicinais. E aí, estudando, então, o Viscum alba no meu mestrado, o que a gente fez? A gente fez preparações homeopáticas dele, né, que a gente chama de tintura, e a gente fez um estudo do que tinha naquela tintura homeopática de Viscum alba, né? O que tinha de composição química ali para que esse Viscum fosse tão utilizado na Europa? E eu nem falei para que ele é utilizado, né? Na Europa, ele é muito conhecido para o tratamento antitumoral, tá? Existem muitas preparações, até mesmo comerciais na Europa, à base de Viscum alba, que são utilizadas para o tratamento complementar do câncer, né? Então, o paciente faz o tratamento convencional, quimioterápico, de cirurgia, radioterápico, e o Viscum alba, ele entra como um tratamento complementar. E é muito consagrado isso na Europa, em alguns países mais que outros, como Alemanha e Suíça, e é uma planta bem consagrada lá. E a gente queria estudar esse mesmo Viscum, né, de uma preparação homeopática dele, que era a tintura. E para isso a gente precisava primeiro compreender o que ele tinha de composição química ali. Então, no mestrado a gente fez uma primeira análise, né, de uma extração e fez a identificação das principais substâncias que estavam presentes ali. E esse Viscum, então, a gente depois testou essa tintura também em células tumorais, células de câncer, né, e a gente viu que ele tinha atividade. Não só aquela preparação que tinha lá na Europa, que é diferente que a gente estava usando, mas a nossa, que era preparada de uma maneira homeopática, né? Ela também estava mostrando atividade em modelos que a gente chama de modelos in vitro, que são modelos testados no laboratório com células, né? Não são em animais ainda. E aí a gente ficou muito empolgado pelos resultados que a gente encontrou, a gente publicou o artigo, né, no mestrado, com esses resultados que foram encontrados, e o Viscum foi me apaixonando, porque ele é uma planta fantástica, e por ele ser uma planta semiparasita, né, por crescer em cima de diferentes tipos de árvore, a gente começou a perceber que até a atividade que ele tinha, dependendo da árvore que a gente coletava, a atividade era diferente. Então, isso poderia influenciar também no tratamento, né? Será que um Viscum coletado de uma macieira, por exemplo, vai ter a mesma atividade de um Viscum que foi coletado de um pinheiro? E a gente viu que não, que eles têm atividades totalmente diferentes, apesar de ser a mesma planta, é o mesmo Viscum albo, mas ele, quando cresce em árvores diferentes, ele tem uma composição química diferente, e aí ele começa a ter atividades diferentes. Então, isso foi me apaixonando, né? E eu fiquei encantada pelo Viscum,
Tanto é que eu trabalho com Viscum até hoje no doutorado. No doutorado a gente resolveu aprofundar os estudos, a gente fez muitas coletas de Viscum que cresciam em muitas árvores diferentes, para a gente ter esse panorama, né, e conseguir entender essa dinâmica do Viscum albo. E é isso que me apaixona no Viscum, é a gente poder ver o potencial que as plantas têm, né, na sua composição química em nos trazer possibilidades, né, de tratamentos futuros, né? A gente está só pesquisando e a gente vê que há esse potencial da gente fazer identificação de substâncias que podem ser promissoras, de extratos que têm atividades promissoras. E é isso que instiga a gente, faz a gente acordar de manhã feliz, né? Contente, porque a gente está descobrindo coisas novas, e é isso que me faz feliz, é eu poder estudar e descobrir coisas novas a cada dia. Sim. Você é bolsista de doutorado pela FAPERJ, nota 10. Para você, qual a importância do incentivo das bolsas na vida de um pesquisador? Então, você é bolsista também, não é, João? Sim. Eu acho que você também sabe muito a importância dessas bolsas para as nossas vidas, né? Mas assim, antes de ser bolsista FAPERJ, né, eu fui bolsista CAPES. O estudante, tanto de mestrado quanto de doutorado, quando ele entra para um programa de pós-graduação, ele pode ter uma bolsa, né, que é um dinheiro que ele recebe para fazer aquele estudo, ou não, tá? Isso vai depender de programa para programa. E no meu caso, quando eu entrei para o mestrado, então eu consegui a bolsa de mestrado, né? E aí fiz o mestrado com bolsa, no doutorado também, estou fazendo doutorado com bolsa. E durante o doutorado eu tinha a bolsa CAPES. E aí, mais ou menos na metade do doutorado, eu soube que existia uma seleção interna. Então, dentro do meu programa, que é o programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas, houve uma seleção interna dos alunos para aqueles que tivessem interesse, né, obviamente, de se candidatar para essa bolsa FAPER de nota 10. E essa bolsa ela tem um valor maior do que a bolsa que eu tinha anteriormente da CAPES, e a seleção é baseada no currículo, né, dos alunos. O que esses alunos fizeram durante o seu período acadêmico, né, de produção científica, de artigos publicados, de premiações e dentre outras muitas coisas. E então, nesse processo seletivo, né, o meu currículo ele foi indicado e foi escolhido para que eu recebesse essa bolsa nota 10 da FAPERJ. Então, eu migrei da bolsa CAPES para a bolsa FAPERJ nota 10, que é o aluno nota 10 que eles chamam, né? Isso foi muito importante para mim, por quê, João? Porque me mostrou que eu estava indo no caminho certo, sabe? Eu te falei de toda a minha trajetória, né? Das minhas incertezas durante o período que eu trabalhei na indústria, que eu trabalhei na farmácia, da minha decisão, né, de mudar completamente o rumo da minha vida e voltar para a área acadêmica. E quando eu recebi essa bolsa da FAPERJ, né, do doutorado nota 10, ele me mostrou assim, poxa, Michele, você está no caminho certo. Você está se esforçando, né, está se empenhando, o seu trabalho, então, está sendo, de alguma maneira, reconhecido, né, por essa bolsa. Né, pelas publicações que você tem, por tudo que a gente coloca ali no nosso Lattes, né? E isso instiga, empolga a gente também a continuar. E a bolsa, ela é muito importante para por quê, João? Porque o pesquisador, né, o aluno de doutorado, de mestrado, ele está ali trabalhando, João, né? Então, a gente acorda de manhã, vai para a universidade, passa o dia todo lá, batalhando no laboratório, pesquisando, e aquilo, na verdade, é o nosso salário, né? A gente também é um trabalhador, só que um trabalhador da área da pesquisa. A gente está ali buscando novas soluções para diversos problemas que a sociedade enfrenta, né? Então, a bolsa, na verdade, ela é importante para que a gente tenha o nosso salário, né? E essa bolsa da FAPERJ nota 10, ela foi, na verdade, para mim, a premiação do trabalho que eu venho fazendo, né? E eu fiquei bastante feliz por esse reconhecimento, e isso me faz cada dia mais querer continuar nessa área. Sim, sim. A professora Carla também comentou aqui, ó. Conta dos Diga. prêmios que você já ganhou, Michele.
Ela falou para você. Dos prêmios. Bom, agora que eu me lembre, eu já ganhei prêmios em algum, acho que em 3 ou 4 congressos, né? Ganhei prêmio do programa de pós-graduação, de melhor trabalho do nosso programa. Um outro prêmio também de um evento internacional, né? Um congresso latino-americano de plantas medicinais e câncer. Eu também ganhei um trabalho como o melhor trabalho da minha área de pesquisa. Teve um outro agora que eu não vou lembrar. Não sei se a Carla aí lembra, foi o de Macaé, foi esse de Petrópolis. Teve um também do nosso workshop internacional de homeopatia, que eu também ganhei o prêmio de melhor trabalho. Então, isso tudo vai mostrar para a gente que a gente está no caminho certo, que a ciência ela é importante, que o que a gente pesquisa tem relevância e que é útil, né, para a sociedade. Sim, sim. A professora Adriana também comentou. Como foi ser professora na UFRJ? Eu esqueci de contar esse detalhe. Então, durante o doutorado, apareceu uma vaga lá na UFRJ mesmo, na Faculdade de Farmácia, para ser professor substituto. O que é um professor substituto, né? Ele é aquele professor que vai substituir ou um outro professor que aposentou, que entrou de licença, né? Vai ficar um tempo, um período só. E aí eu já estava mais ou menos na metade do meu doutorado e apareceu essa oportunidade, né? E eu fiz, então, esse concurso, essa prova, é uma seleção também, né? Então, a gente faz uma seleção, acho que tiveram uns 15 candidatos para essa vaga, e aí eu fiz a seleção e passei para ser professora substituta ali na UFRJ. Então, além de aluna de doutorado, eu dei aula durante 2 anos para os alunos, né, do curso de graduação em farmácia, ministrando algumas disciplinas. Isso foi muito importante, João, muito importante para a minha vida profissional, sabe? Eu cresci muito como profissional, amadureci muito, aprendi muita coisa. Tem gente que acha que professor sabe tudo, né? Mas aí a gente não sabe, a gente, assim, tá sempre em processo, sabe, de aprendizado. Então, eu tive que estudar muito mais e com esses estudos eu conheci muita coisa nova, aprendi muito, cresci. E a gente cresce também com o convívio com os alunos, sabe? É muito engraçado, porque eu estava na posição de aluna de doutorado e, ao mesmo tempo, na posição de professora. Então, eu tinha que viver essas 2 relações ao mesmo tempo. E isso me fez crescer muito como pessoa, eu saber ver o lado do aluno, enxergar aquele aluno como uma pessoa que tem as suas dificuldades, né? E poder auxiliar aquele aluno nas suas dificuldades, a aprender aquele conteúdo para que ele possa encontrar o caminho dele também. A gente, como professor, o nosso maior desejo, né, o nosso maior sonho é que os nossos alunos, eles encontrem o rumo da vida deles, sabe? Assim como eu encontrei o meu, apesar de, né, ter passado por alguns caminhos, cheguei naquele que eu gostei, que eu me adaptei. E o nosso sonho como professor é que os nossos alunos também cresçam, amadureçam e eles encontrem o caminho deles, né, na vida profissional. Então, foi maravilhoso trabalhar como professora substituta durante esses 2 anos, me fez muito bem, cresci muito, aprendi muito e me fez perceber, João, que além da área de pesquisa, de estar ali na bancada, descobrindo coisas novas, eu gosto de ensinar, sabe? Gosto de passar conhecimento, de compartilhar o conhecimento, de aprender junto. É um aprendizado eterno, né? Eu, assim, tô bastante feliz com o que eu escolhi para a minha vida profissional. Sim. Tem mais algum comentário aqui? A Adriana também comentou. Descer e subir a serra todo dia é um obstáculo para os seus sonhos? Não. Quando a gente quer muito alguma coisa, tudo vale a pena. Tudo vale a pena, sabe? E nem é tão longe assim, né? Eu gasto mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia no trajeto, assim. Quando a gente quer muito alguma coisa, a minha vida, ela nunca foi uma vida muito fácil, João. Você é aluno de escola pública, não é?
Sim, agora sim. Então, eu estudei a minha vida toda em escola pública. Lá na minha cidade, eu estudei em escolas municipais. No ensino médio, eu fiz uma escola federal, mas que era pública também, né? Uma escola técnica. E, assim, tudo a gente passa por desafios, né? E eu acho que todo esse meu percurso de vida, esses desafios que a gente vai enfrentando, vai fazendo a gente crescer, né, amadurecer, né, como pessoa e faz quem a gente é hoje, né? Você é o que você é pelo que você, a sua trajetória de vida até o momento que você está. E eu também. Então, João, tudo que a gente passa na vida, a gente tem que pegar como aprendizado, né? E esse subir e descer também foi um aprendizado e é um aprendizado e não é um obstáculo. Né? Quando a gente quer muito alguma coisa e aí é o nosso sonho, vale a pena a gente correr atrás, a gente se empenhar, a gente se esforçar. Sim. Se alguém quiser fazer algum comentário agora, no final aqui. Eu acho que eu já respondi as perguntas de todo mundo. Sim, é. Então, acho que vamos finalizar por aqui. Boa noite para você, professora Michelle. Boa noite a todos aí da live. Gente, eu queria só agradecer, boa noite. Eu costumo falar um pouco rápido, não sei se eu respondi tudo, se faltou alguma coisa, mas foi um prazer estar com vocês. Foi um prazer também. Boa noite a todos. Boa noite, tchau, tchau. Tchau.